Bom, irmãos, hoje, como não é o pastor Ion que está aqui, o sino vai tocar, né? Várias vezes. Então, vocês deixam o sino tocar, não se preocupem com o sino. Se você precisar sair, ir embora, não tem problema nenhum, tá? Mas, como diria o nosso irmão Cassoli, hoje o tema é bastante complexo, né, doutor? E o texto base da nossa EBD de hoje está lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Se você pegar no calendário da nossa EBD, aquele que o Ion mostrou, você vai verificar que o tema da nossa EBD de hoje é princípios de hermenêutica. Bonito, né? Tudo bem? Tranquilo? Seria tranquilo se o tema ficasse somente nisso. Nós entenderíamos o que é hermenêutica, que é uma palavra difícil, bonita, mas é difícil, e iríamos para casa. Tava ligado? Ah, tá bom. Então, voltando. Acontece que, para complicar minha vida, o Rogério acrescentou um subtema dentro do tema. E qual que é o subtema? Como interpretar as Escrituras corretamente. Aí complicou minha vida, certo? Por quê? Eu diria que 100% das variadas denominações que nós temos hoje existem por conta das diferenças de interpretação das Escrituras. Né? Digo até mais, dentro das próprias denominações, nós temos diferenças de interpretação. Então, eu diria que hoje eu tenho aqui uma missão impossível. Por quê? Porque menos de uma hora para falarmos sobre um assunto que nos seminários é tema de um curso, são aulas e aulas, e eu posso garantir para vocês aqui que daria para a gente dar muitas aulas sobre isso. Mas chega de mimimi, né? Vamos direto para o assunto, vamos para a aula. E vocês repararam que eu fiz uma capa diferente hoje? Eu fiz de propósito para usar essa frase do irmão Benjamin Warfield, que ele disse certa vez que a Bíblia é a palavra de Deus, de tal forma que quando ela fala, Deus fala. E ao longo dos séculos, meus irmãos, os cristãos têm estimado muito a Bíblia, aceitando-a como a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, como nós vimos aqui nas aulas anteriores. Porém, tem muita gente que tem dificuldade de compreender a palavra de Deus. Mas o objetivo da Bíblia é o quê? É revelar a verdade e não ocultar, não dificultar. Não tenho dúvida de que Deus pretende que nós entendamos aquilo que Ele quis dizer para nós, aquilo que Ele deixou escrito para nós. Lá em Romanos 15:4 nós lemos que tudo que foi escrito para o quê? Para o nosso ensino. E aí é muito importante, eu diria até que é vital, nós compreendermos a Bíblia, porque as nossas doutrinas sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação, sobre o que vai acontecer no futuro, tudo isso depende da interpretação correta das Escrituras. E às vezes se tem a impressão de que é possível praticamente provar qualquer coisa com a Bíblia. É rara a religião ou uma seita ou facção que não utilize passagens bíblicas para provar a sua doutrina, o seu ensinamento. Então, qual é a questão?
eu diria que a solução aqui é nós tratarmos e interpretarmos a palavra de Deus da forma correta. E nós vamos explicar um pouquinho sobre isso hoje. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e tentarmos entender o que Ele quis dizer para nós. Qual é a mensagem que Ele deixou para nós. E os critérios para fazermos isso são importantes e que nós precisamos trabalhar hoje um pouquinho aqui nessa manhã. Como eu disse, um tempo muito curto, mas nós vamos tentar fazer um resumão aqui, né? E para isso nós temos a hermenêutica e nós temos também a exegese. E aí primeiramente nós precisamos saber o que é hermenêutica. E o que é hermenêutica? Para que serve a hermenêutica? Qual que é a diferença entre hermenêutica e exegese? Então vamos lá. Existem muitas explicações aí, né? Mas eu trouxe uma aqui que eu achei que era suficiente para vocês, uma definição relativamente simples, que diz assim, que é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação. A ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência, trata da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e leis. Isso aqui é uma definição do que é hermenêutica, que eu retirei aí do dicionário, né? E o que é exegese? Exegese é o estudo cuidadoso e sistemático de um texto para comentários visando o esclarecimento ou interpretação do mesmo. Ou seja, a hermenêutica, ela estabelece os princípios, leis, métodos, e a exegese vai utilizar essas leis, esses métodos, esses princípios para a interpretação. Então, é isso. Mas, de verdade, eu não estou preocupado que vocês saiam daqui sabendo o que é hermenêutica e exegese de uma maneira assim acadêmica, né? Ou intelectual. Eu queria passar para a prática, que eu acho que é muito mais importante para nós e muito mais interessante, ok? Mas, como nós estamos falando da palavra de Deus, que é tema da nossa EBD, eu gostaria de lembrar os irmãos algumas premissas básicas para que nós possamos entender e interpretar a palavra de nosso Deus, nosso Salvador. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês está escrito lá em Hebreus 11, 6. Todo mundo conhece esse texto, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, primeira coisa, a gente precisa levar em consideração a questão da fé. Muitas pessoas leem a Bíblia por curiosidade, outras porque querem criticar, querem encontrar erros, querem criar discordâncias, certo? Pessoas que nem creem em Deus. Então, primeiro passo, nós temos que levar em consideração a questão da fé. Para você ler, entender, interpretar a palavra de Deus, é necessário que você se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E lá em 1 Coríntios 2, 12 e 14, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais
com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós temos aqui uma questão muito, muito importante. É o Espírito Santo quem ensina. Eu já ouvi várias vezes aqui mesmo algumas pessoas dizerem que a Bíblia é o único livro que o autor está do lado do leitor, né? Quando você lê a Bíblia, o autor da Bíblia está do teu lado. Eu concordo parcialmente com essa afirmação, porque o autor da Bíblia, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas tem uma coisa mais importante aqui. A grande diferença é quando o autor da Bíblia faz morada no leitor. É quando o autor da Bíblia é a habitação do leitor. E para que isso aconteça, é necessário nascer do Espírito. Se você é nascido do Espírito, ele vai te ensinar sobre as coisas espirituais. Por isso, meus irmãos, nós sempre insistimos aqui: não discuta doutrina com o incrédulo, com quem não nasceu do Espírito, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Prega o Evangelho para quem não nasceu de novo. Se a pessoa aceitar o Senhor Jesus como Deus Salvador, então o Espírito Santo será a habitação e aí vai dar o entendimento para essa pessoa. E presta atenção, quando você vai pregar sobre o Senhor Jesus para o incrédulo, pode ter certeza que ele sempre vai desviar o assunto para alguma doutrina que ele não aceita. E aí você tem que procurar voltar o foco para o Senhor Jesus, para a necessidade do arrependimento, para a necessidade de aceitar e para confessar os pecados e pedir perdão pelos pecados. E como nós lemos aqui, aceitar estas coisas não é natural para o incrédulo, porque ela é espiritual. Ah, Marcos, mas o pastor Ion, nos seus sermões aqui, ele diz que a palavra de Deus impacta a vida das pessoas, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sim, é isso mesmo, está correto isso. Eu não estou colocando nenhuma contradição aqui. Então, vamos já começar exercendo a melhor prática do que o texto está nos explicando, está nos ensinando, aplicando uma boa hermenêutica e exegese aqui. Aquele que não é salvo, ele não tem a capacidade espiritual de receber e assimilar as verdades espirituais. Aí, olha, quem não é salvo não acolhe a verdade das Escrituras. Por quê? Porque ela atinge diretamente a sua natureza pecaminosa. Então aqui, o verbo grego aceitar, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, é derromai, que significa acolher. Uma pessoa que não é salva, em quem o Espírito Santo não habita, ela pode entender mentalmente o que a Bíblia diz, mas ela rejeita a mensagem e se recusa a assimilá-la e praticá-la. Nós lemos lá, que em Bereia, os bereanos, eles eram mais nobres porque eles receberam, é o mesmo verbo, decomai, a palavra com toda avidez. Eles acolheram a palavra de Paulo com toda avidez. É o mesmo verbo. E ainda, em 1 Coríntios 12, aqui, o verbo compreender, no grego, ou entender aqui, é gnosko, que não é entender com o intelecto, mas que tem a ideia de entender por experiência. Deu para entender? Resumindo, gente, os incrédulos não experimentam a palavra de Deus porque não a acolhem. Os crentes têm a capacidade de acolher e experimentar as Escrituras mediante o Espírito Santo de Deus. E ainda escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: e eu, irmãos,
Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então vejam que o apóstolo Paulo, ele está dando um toque aos de Corinto, dizendo que teve que tratá-los como meninos em Cristo. Se você der uma feijoada para um bebê, ele vai engasgar e pode até morrer. O que você dá para um bebê? Leite, né? Mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala que é assim mesmo, ó. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Não me pergunte, eu não sei dizer porquê, na versão revista e atualizada, acrescentaram crescimento para a salvação. Se você olhar aí na sua Bíblia, talvez esteja assim, que tem uma ideia errônea de que a salvação vem por um processo gradual de crescimento. E aí nós vamos utilizar a hermenêutica e exegese para ver que o texto não está falando disso. O contexto desse texto é santificação. Então, adiantando aqui, o contexto é super importante para nós entendermos a mensagem da palavra de Deus. Nos versos anteriores, Pedro está falando de santificação para os crentes. E um pouco antes, no capítulo 1, verso 16, ele confirma a ordem de Deus dada no Antigo Testamento, que foi: sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. E no verso 22, ele nos ensina que isso é através ou pelo Espírito Santo de Deus. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Outro dia eu vi um vídeo, esses podcasts aí, um pastor estava falando com um ateu sobre o dilúvio. Foi mundial, foi local. O ateu argumentava que o mundo conhecido da época era restrito, que podia ter sido um tsunami, por isso o tamanho das águas, etc, etc. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? O incrédulo, ele vai colocar uma porção de argumentos para desqualificar a palavra de Deus. E o crente, ele precisa crescer na sua vida espiritual, irmãos. Lembram de 1 Pedro 3,15? Porque estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não é isso? Então, voltando lá para 1 Coríntios 2,12, o texto nos ensina que nós devemos comparar as coisas espirituais com espirituais. Comparando. Marcos, como é que eu faço isso na prática? Então, eu queria dar algumas dicas aqui sobre aquilo que eu pratico na minha vida e que vocês podem também usar. E uma dica importante é usar os paralelos. Os paralelos de palavras, os paralelos de ideia e os ensinos gerais. Como é que funciona isso, Marcos? Vamos lá, vamos ver. Os paralelos de palavras são quando nós lemos um texto e encontramos nele uma palavra que talvez tenha deixado alguma dúvida. E aí então a gente recorre a outro texto que contenha a palavra idêntica e assim a gente pode entender o seu significado. Por exemplo, João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí eu peguei essa palavrinha luz aí, né? Vamos ver o que outros textos me dizem. Então eu peguei lá com o Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós aprendemos aqui na IPBI que a luz, ela não só ilumina, né, o ambiente, mas, como está escrito aqui em Salmos, ela ilumina o caminho do crente. Lembram disso? E essa luz quem é? Essa luz é o Senhor Jesus.
que é o Logos, a palavra, a luz, é o nosso guia, é aquele que nos leva para o caminho. O outro paralelo é o paralelo de ideias. Então, para você conseguir uma ideia completa e exata do que ensina determinado texto, talvez não tenha ficado muito compreensível, consulta-se não somente as palavras paralelas, mas os ensinos, as narrativas e fatos contidos em textos ou passagens que se relacionam com aquele texto que você não compreendeu. De novo, vou dar exemplo. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui a gente vai lá na epístola de Pedro e vai verificar que ele escreveu assim: e chegando-vos para ele quem? O Senhor Jesus, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então vocês podem verificar aqui que o próprio apóstolo Pedro, ele confirma que a pedra não é ele, mas que a pedra é o Senhor Jesus. Então isso seria um exemplo de paralelo de ideias. E aí nós temos também, eu falei para vocês, o paralelo de ensinos gerais. Para a correta interpretação de determinadas passagens, talvez o paralelo de ideia e o paralelo de palavras não seja suficiente. Então, a gente precisa recorrer ao teor geral, ou seja, aos ensinos gerais das Escrituras. Por exemplo, o ensino de que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, ele só vai ser bem compreendido com a ajuda dos ensinos gerais da Bíblia toda. E para complementar esse raciocínio, nós temos lá em 2 Pedro 1,20, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Particular interpretação, ou em outra versão, elucidação, pode ser melhor entendido como sua própria interpretação. Ou seja, o texto ele não deve ser interpretado por si mesmo, não isolado do que as Escrituras ensinam ou declaram em outras passagens. Irmãos, não existe eu acho aqui. Não tem espaço para o eu acho. Deu para entender? É a Bíblia que precisa explicar a própria Bíblia. Vamos explicar isso um pouco melhor. Vou pegar o exemplo da interpretação de profecias, tá bom? Quem fez o curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, do Instituto de Sadiq, ou como eu, curso de missões judaicas, tempos atrás, da Missão Brasileira Messiânica, aprendeu com o professor Darcy as 4 características da revelação das profecias bíblicas, certo? Aliás, falando no professor Darcy, é bem possível que ele esteja acompanhando a nossa EBD aqui, então eu queria deixar para o professor Darcy, meu irmão querido, meus sinceros agradecimentos por tudo o que ele nos ensinou, e mais uma vez eu estou usando aqui o seu material, que me ensinou bastante, a sua didática, e é isso. Um grande abraço, meu irmão. Bom, então vamos lá. Nosso tempo é curto, eu vou fazer um resumão aqui, tá? Quem se lembra da primeira característica da revelação das profecias messiânicas? Ela é progressiva. Ou seja, o que é progressiva? Ela começa em Gênesis e vai até todos os livros do Antigo, Novo Testamento e termina em Apocalipse. Então, as revelações do Senhor Jesus, elas são progressivas. Segunda, agora acordaram, acumulativa. Ou seja, o
que significa isso? A segunda informação soma com a primeira. A terceira soma com a primeira e com a segunda. A quarta e assim sucessivamente. Ou seja, não existe uma que vai anular, né, as anteriores. Certo? Então é assim que funciona. E a terceira? Seletiva. Ou seja, a profecia ela seleciona pessoas, eventos e lugares, etc. Talvez aqui caiba um exemplo melhor para entendimento, né? Não vou ler o texto, mas lá em 2 Samuel 7 diz que o Messias seria semente de Davi. Selecionou. Os falsos cristos que aparecem pela história, eles conseguem provar que são descendência de Davi? Se não conseguem provar, então já está fora, é falso. Outro exemplo, Miqueias 5,2 diz que ele nasceria onde? Em Belém do Pará? Não, em Belém da Judéia, Belém Efrata, selecionou o lugar, selecionou o local. Então, se você, tem um cidadão lá, né, em Curitiba, que diz que ele não nasceu em Belém, está fora, é falso. Certo? E a última, mas não menos importante, limitada. O que é limitada? Aqui nós temos duas divisões. Limitada quanto ao tempo e quanto ao destinatário. De novo, vamos dar exemplo para ficar mais claro. Não vamos ler o texto, mas depois você lê em casa se precisar. Em Daniel 9, 24, 27, está profetizado o quê? Que o Messias viria antes da destruição do templo. Limitou. Hoje isso é um problema seríssimo para os judeus. Porque o templo não existe, foi destruído e o Messias já veio e eles estão esperando o Messias. Uau! Como é que fica isso? Quanto ao destinatário, Zacarias 12, 10 a 14, diz que o Messias seria reconhecido por aqueles que o traspassaram. Certo? Então, algumas perguntas importantes que nós devemos fazer quando nós lemos ou queremos interpretar um texto. Quem está falando? Ou quem é o autor daquele texto? Através de quem está falando? Ou quem registrou aquilo? Para quem está falando? Ou para quem aquilo foi escrito? Lembra da seleção? Seleciona pessoas, eventos, lugares. Por que está falando? Ou qual é o assunto do texto? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre contexto daqui a pouco. E a que período de tempo se refere, ou para qual tempo ele está trabalhando aquele texto? Vou tratar isso também com um pouquinho mais para frente, com maiores detalhes. Então, gente, nós estamos cansados de saber, né, que qualquer texto interpretado fora do seu contexto só serve para pretexto. Então, nós precisamos tomar as palavras no sentido indicado no contexto. Então, precisamos ver, já respondi muitas questões assim, irmãos. Por incrível que pareça, a pessoa pega um versículo, não entendi isso aqui. Lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois, olha o contexto. Agora eu entendi. Simples. Nem sempre, né? Então, nós precisamos levar também em consideração o objetivo do livro. O objetivo ou o desígnio do livro, por que ele foi escrito. Certo? Não é tão simples assim, porque o objetivo ou o desígnio de um livro ou de uma passagem, você vai só conseguir entender, adquirir, lendo e estudando, até muitas vezes, repetidas vezes.
Você vai ter que ter em conta que a ocasião, em que ocasião foi escrito aquele texto. Vou dar um exemplo. Alguns livros, eles já demonstram isso, já dão essa informação para nós. Por exemplo, o livro de Provérbios. Provérbios 1 diz assim, porque Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha só o objetivo desse livro. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Marcos, estou perdido. Você não parou de falar, faz meia hora que você está falando, já não sei mais onde eu estou. Eu concordo com vocês, irmãos, é muita informação. E eu ainda nem cheguei na interpretação, né? Então, se você não anotou, depois você dá uma olhadinha lá na internet, espero que esteja sendo gravado, que fique lá no nosso canal. Separa um tempinho para você rever tudo isso que a gente falou aqui, né? Para a gente poder, então, ir para a questão da interpretação. Talvez seja o mais legal aqui, o mais interessante. E aí começa o problema, né? Qual é o problema da interpretação, meus irmãos? O problema da interpretação é de quem lê. Outro dia eu tive uma confusão com o meu chefe, porque ele mandou um WhatsApp para mim. Eu interpretei do meu jeito. E respondi do meu jeito. E deu uma confusão, gente. Aí fomos conversar e nos acertamos, mas é assim que acontece. É ou não é? E aí o que eu pretendo passar aqui para vocês, o que nós aprendemos, nós vivemos aqui, e eu estou usando o plural porque eu tive a mesma escola que muitos aqui, e o próprio pastor Ion, nós entendemos que a forma correta de interpretar as Escrituras é a forma literal. Por que, Marcos? Porque nós entendemos que é a forma mais coerente, mais lógica, e aqui explica melhor o plano de Deus revelado na sua palavra. Eu entendo que o autor da Bíblia é o próprio Deus, ele se revelando a nós através da sua palavra. Por isso, eu creio que se tudo que está escrito é para o nosso ensino, como nós lemos lá em Romanos 15:4. Então, nós podemos e devemos entender o que Deus nos revelou através da sua palavra. Deus é coerente. Deus não é Deus de confusão. Ok? Como que então eu devo interpretar a Bíblia? Vamos lá? Como eu já falei, o nosso tempo é muito curto e esse tema é muito abrangente. Eu vou resumir aqui em dois métodos, basicamente. O método alegórico e o método literal. Ok? Então, o que é o método alegórico? Vou usar aqui a citação dos nossos irmãos Joseph Angus e Samuel Green. Eles dizem assim: qualquer declaração de supostos fatos que aceita interpretação literal e, no entanto, requer ou simplesmente admite interpretação moral ou figurada é chamada alegoria. Deu para entender? Então, antes de dar exemplos para ficar mais claro, eu queria falar um pouquinho sobre os perigos do método alegórico. Primeiro, ele não interpreta as Escrituras. Vocês vão entender por quê. Olha o que o nosso irmão Milton Terry diz aqui. Ele não extrai o sentido legítimo da linguagem de um autor, mas insere nele
todo tipo de extravagância ou fantasia que o intérprete possa desejar. Olha só que interessante esse segundo ponto. A autoridade final fica sendo o homem e não Deus. Mais uma citação aqui do nosso irmão Pentecoste. A autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente do intérprete. A interpretação pode então ser distorcida pelas posições doutrinárias do intérprete, pela autoridade da igreja a qual ele pertence, por seu ambiente social e por sua formação ou por uma enormidade de fatores. Uma outra questão aqui. Não há meios de provar as conclusões do intérprete. Mais uma citação importante aqui. Ele não pode estar seguro de coisa alguma, exceto do que lhe for ditado pela igreja. E em todas as eras, a autoridade da igreja tem sido falsamente reivindicada pela presunçosa tirania das falsas opiniões dominantes. Conclusão dos perigos do método alegórico. Assim, os grandes perigos inerentes a esse sistema são a eliminação da autoridade das Escrituras, a falta de bases pelas quais averiguar as interpretações, a redução das Escrituras ao que parece razoável ao intérprete e, por conseguinte, a impossibilidade de uma interpretação verdadeira das Escrituras. Vamos para um exemplo? Em João 14,6, o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Um alegorista, ele vai dizer assim: olha, a palavra eu pode significar a igreja fulana. Então, o que o Senhor Jesus aqui, o que Cristo está dizendo é que a igreja fulana é o único caminho. É ela que leva para a salvação. Outro alegorista, ele vai dizer assim, olha, a expressão o caminho, ela é muito radical. Na verdade, o que nós temos que entender aí é que ela é um dos caminhos. Então, o que o Senhor Jesus quis dizer aqui é que ele é um dos caminhos possíveis para o céu. E nós sabemos, então, que existem outros caminhos igualmente possíveis. As boas obras, a sinceridade, né, o esforço, o batismo, o budismo, o islamismo, qualquer religião, sinceramente, aí seguida, ou até um ateísmo bondoso. Eu nunca fiz nada de mal. Ou seja, meus irmãos, com a interpretação alegórica, o intérprete faz a Bíblia ensinar qualquer coisa que ele quiser. A gente pode montar aqui uma religião baseada em textos bíblicos e seja totalmente diferente do que nós realmente devemos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu posso torcer e distorcer do modo que eu quiser, e é o homem que tem que se dobrar a Deus, e não Deus ao homem. Certo? Agora, e a interpretação literal? A interpretação literal, vou chamar aqui de literal histórico-gramatical. Certo? Por quê? Porque ele leva em consideração não somente o aspecto literal das palavras, mas também a questão histórica e gramatical. Então, o que é esse método? Esse método é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, normal, cotidiano, empregada de modo escrito, oral ou conceitual. Chama-se método histórico gramatical
para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante considerações históricas e gramaticais. Acho que... Ah, não. Voltou. Está falhado aqui, mas voltou. Então, vamos lá. Quais são as evidências a favor do método literal? E é esse o método que eu aceito e que eu utilizo. Primeiro, o sentido literal das frases é a abordagem normal em todas as línguas. Nós temos advogados aqui. Tem duas ali. Um na frente do outro ali. Ó. Aliás, 3. 4 aqui. 5. Estou bem protegido aqui, né? Irmãos advogados, o que seria das leis, dos contratos, se o sentido das palavras não fosse a abordagem natural, normal? Tem há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas é isso, né? Todos os sentidos secundários de documentos, alegorias e símbolos dependem do sentido literal prévio dos termos. Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco. Olha só isso aqui. A maior parte da Bíblia tem sentido satisfatório ser interpretada literalmente. Você não concorda comigo, depois a gente pode conversar. 4. Esse método, irmãos, é o único meio, é o único freio sadio e seguro para a imaginação do homem. Dentro daquilo que eu falei para vocês. Eu posso inventar qualquer coisa, justificar qualquer doutrina se eu usar o método alegórico. E por fim, é o único que se coaduna com a natureza da inspiração. A inspiração completa das Escrituras ensina que o Espírito Santo guiou homens à verdade e os afastou do erro. Essa foi a vontade do autor da palavra de Deus. Então, concluindo, visto que Deus concedeu sua palavra como revelação ao homem, seria de esperar que sua revelação fosse dada de forma tão exata e específica que seus pensamentos pudessem ser comunicados e entendidos corretamente quando interpretados segundo as leis da linguagem e gramática. Eu vou pedir desculpa, eu não consegui pegar o autor, esqueci de anotar quem é o autor dessa frase. Mas olha que interessante, né? Se Deus, o Yonke usa uma frase meio confusa, mas é mais ou menos assim, se Deus quis dizer o que ele quis dizer, por que ele não disse do jeito que ele queria dizer? É uma bagunça assim, não é? Então, se aquilo ali é uma cadeira, por que eu vou chamar aquilo de, sei lá, alguma coisa, algum objeto que eu poderia usar para colocar o meu traseiro em cima, né? Sei lá. Então, assim, cuidado, né? Muito cuidado. Ninguém perguntou nada até agora. Que bom, né, irmão? Né, Cassoli? Ótimo, né? Talvez eu cumpra o meu objetivo aqui. Mas você poderia... Eu vim preparado para essa perguntinha aqui. E a linguagem figurada? O literalista, ele não nega a existência da linguagem figurada. É óbvio que nós estamos cheios, tem muitas linguagens figuradas na Bíblia. Mas ele nega que essas figuras, elas devem ser interpretadas de modo que destruam a verdade literal pretendida pelo emprego das figuras. Então, a verdade literal, ela é informada através dos símbolos. Acho que quando a sua namorada falou que você era um gato, faz tempo, né? Você não pensou assim, você não começou a fazer miau, miau, né? Então, olha só,
todos reconhecem que a Bíblia está repleta de linguagem figurada. Com base nisso, muitas vezes afirma-se que o uso da linguagem figurada exige interpretação figurada. Mas, olha só, figuras de linguagem, no entanto, são usadas como meios de revelar verdades literais. Então, preste atenção. A interpretação literal, histórico, gramatical, ela tem espaço, sim, para linguagem figurada, poética, de significado óbvio, indiscutível, só não tem espaço para alegorismos, irmãos. Como, por exemplo, associar Leão à Inglaterra, confundir Israel com a igreja, coisas do tipo assim. Então, é claro que existem passagens com sentido poético. Por exemplo, Isaías 55, 12, diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Alguém aqui entende que os montes irão cantar e que as árvores vão tudo bater palminha, literalmente? Ai, ai, ai. Apocalipse a gente já estudou aqui, né? E aí a gente vai encontrar lá em Apocalipse uma série de figuras de linguagem, mas que são explicadas pela própria palavra de Deus. Né? Entendeu? Mas tem. Eu estou acabando de dizer que tem. E Apocalipse é um exemplo. Porque tem palavras que não são claras, né? Sim. Mas, cadê a Reg? Reg tem lá, né, a lareira de Deus, né, que está na cabeça da Reg faz tempo. Para a gente ir lá no Pergunte para a Bíblia, nós vamos responder o que ela... então, eu já respondi para você, né, mas a gente vai responder lá no Pergunte para a Bíblia. Tem, gente, tem. Tá? Mas a gente tem que estudar e fazer aí. Lembra dos paralelos? Vai buscar nos paralelos. Vai buscar no contexto. Né? Certo? Então, olha, quando Jesus disse assim, eu sou a porta. Quando ele diz eu sou o caminho. Quando Jesus disse eu sou a porta, você pensa que ele é uma madeira com uma fechadura? Então, assim, sempre tem um modo de você interpretar isso, que te leve a um literalismo racional. Né? Por exemplo, se o jornal diz assim, a educação é o caminho que o Brasil deve trilhar. Isso é linguagem figurada, certo? Mas, de um modo simples, imediato e honrando o literalismo racional, você vai entender que caminho não é uma rodovia, certo? E que trilhar não é com os pés físicos, não é com caminhar literal. Todos entendem que o caminho significa uma tomada de decisão para algo que eu tenho que seguir. Então, para mim, essa é a interpretação literal, racional, óbvia do contexto. Não tem outra interpretação possível aqui. Ninguém precisa entender isso diferente. E aí, quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, nós devemos entender que o caminho nessa sentença é o acesso, a maneira que nós temos para alcançar a salvação. Não é isso? Temos uma pergunta ali. Pode fazer. Bom dia, meu nome é Acácia. Eu não sei se você ainda vai explicar o contexto aí do que seriam os montes cantando, não sei se você vai explicar. Não, isso aqui fica de lição de casa. Tá, porque essa era a minha dúvida, né? Qual a interpretação que a gente poderia ter desse contexto aí, os montes, os outeiros, né, e os cânticos diante disso. Seria na linguagem figurada? Isso. Tá bom. Foi um exemplo, tá? Obrigada. Não é o objetivo a gente explicar o contexto aqui. Mas depois a gente pode falar, depois da aula. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, você vai perguntar assim para mim, né, Derlene, como que eu identifico uma linguagem figurada? Vamos lá? Vamos a mais uma citação aqui.
Se o significado literal de alguma palavra ou expressão faz sentido em suas associações, é literal. Mas se o significado literal não faz sentido, é figurado. Certo? Eu sou o caminho. Beleza, não faz sentido ser literal. E aí, mais uma vez, irmãos, eu usei muito aqui hoje o nosso irmão Pentecoste, porque no seu livro, né, que é esse Things to Come, em português é Manual Escatologia, ele, no início do seu livro, ele faz um estudo muito legal sobre o método alegórico, sobre o método figurado. Literal e o método alegórico. E aí ele diz assim, nós devemos observar desde o princípio que o propósito da linguagem figurada é oferecer alguma verdade literal, que pode ser transmitida pelo uso de metáforas mais claramente que de qualquer outra maneira. Então, quando o Senhor Jesus disse, eu sou a porta, todo mundo entende o significado dessa expressão. Ninguém pensa numa porta literal. Ok? Então vamos lá, vamos identificar algumas linguagens figuradas. Então, passagens que contenham linguagem obviamente figurada. Ou o Novo Testamento autorize, ou a Bíblia autorize a interpretação em outro sentido além do literal. E aí nós temos o exemplo de Apocalipse. Uma interpretação literal contradiga verdades, princípios ou afirmações reais contidas em livros não simbólicos da Bíblia, a palavra de Deus. E aí, como que eu vou interpretar isso? O sentido literal das palavras empregadas numa metáfora não deve ser entendido como significado da metáfora, mas sim como sentido pretendido pela metáfora. Deu para entender? Não. Então vamos de novo. O sentido literal das palavras empregadas numa metáfora não deve ser entendido como o significado da metáfora. Eu sou a porta. Mas sim como o sentido pretendido pela metáfora. Eu sou o acesso, aquele que dá o acesso. E aí, irmãos, indo para o final, a gente precisa ter cuidados com algumas questões. Então, eu coloquei aqui alguns erros que a gente deve evitar quando nós vamos interpretar a palavra de Deus. Primeira coisa, não espiritualize o texto. Procure usar o mais literal possível. Esse aqui é óbvio, a gente fala sempre, defender algo sem contexto e não isolar textos dos seus contextos. Porque aí só vai virar pretexto, certo? Olha esse que importante, isso aqui é bem interessante. Não aplique promessas específicas feitas a Israel para outras nações. Cuidado com isso. O pastor Ion sempre fala aqui, tem algumas pessoas que defendem que nós, igreja, temos que ter lá algumas promessas que foram feitas diretamente para Israel, mas as maldições não. Só as bênçãos. Opa, tem alguma coisa errada aí. Então, cuidado. Saibam diferenciar o que é promessa feita para Israel e o que não é. O que é para as outras nações. Importante, não substitua Israel pela igreja. Nós sabemos que existe, sim, estudamos aqui várias vezes, em Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Deus não abandonou Israel. Existe um plano para Israel. E no plano profético de Deus, nós estamos vendo se cumprindo, em 1948, o restabelecimento da nação de Israel. Israel voltando para a sua terra. O povo de Israel voltando. Nós estivemos lá, nós vimos com os nossos olhos. Um país crescendo, se desenvolvendo. Então, muito cuidado com isso. Não coloque pensamentos correntes dentro do texto bíblico.
Isso é muito complicado. Porque, mas hoje em dia não é mais assim. Opa, cuidado, Deus não muda. Deus é Deus e Ele continua sendo bom. Evite fazer dos fenômenos e experiências na Bíblia regras para os dias de hoje. Eu conheço casos de pessoas que foram lá e pegaram na serpente porque os discípulos lá foram ensinados que eles poderiam pegar em serpente e não ia acontecer nada. O apóstolo Paulo ressuscitou, né? Esqueci o nome do menino lá, que caiu da Eutico. Hoje você vai ressuscitar pessoas? Não sei. Eu acho que não. Então, muito cuidado com isso. Não despreze um texto dito como cultural simplesmente porque ele não parece se ajustar com o pensamento da sociedade atual. Outro ponto polêmico. Nós precisamos entender isso. Deus não muda. E, por fim, eu queria dizer para vocês assim, muito cuidado com as aplicações. Nós podemos aplicar os textos bíblicos? Podemos, mas nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Quando eu falo sobre essa questão da aplicação, vocês já me viram falar várias vezes, eu sempre falo da caneta, né? Vocês lembram do exemplo da caneta? Isso aqui é uma caneta, certo? Eu posso mexer o leite, o café com a caneta? Posso. Coçar minhas costas aqui? Posso, né? Cutucar o irmão ali que está dormindo na minha aula. Acorda aí. Tem gente que usa aqui a ponta da caneta, né? Para fazer algumas coisas. Não vou falar não vou fazer, tá, gente? Não vou fazer nada disso. Mas eu pergunto para vocês, o camarada que projetou essa caneta, ele projetou com o objetivo de que você mexesse o leite, ou coçasse as costas, ou cutucasse o irmão? Não. Para que ele criou isso aqui? Ele projetou isso aqui? Para escrever. Essa é a interpretação. Você pode aplicar, mas a interpretação é uma só. Deu para entender? Ok. E aí, então, para você pensar nessa pergunta aqui. Todas as profecias bíblicas, sem exceção, foram cumpridas literalmente até agora. Então, qual o argumento para nós mudarmos o método de interpretação? Ninguém respondeu, então eu vou continuar. Então, irmãos, olha, com tanta informação aqui, é provável que depois de você passar por aquela porta, você não vai se lembrar mais nada do que nós tratamos aqui. E aí eu fiquei muito encucado com essa nossa EBD de hoje, porque, Marcos, você não está sendo didático. Você usou muitas citações, não foi legal essa aula. Então, eu queria fazer aqui um exercício rápido, bem rápido, para nós tentarmos fixar algumas coisas do que eu tentei passar para vocês aqui essa manhã, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta. Qual é o método mais indicado para nós interpretarmos a palavra de Deus? Joia! Legal. Método literal. E o que é o método literal? Olha só, eu vou pôr essa regra de ouro aqui, que é mais uma citação. Quando a interpretação direta, imediata e literal das Escrituras faz sentido, então não procure outra interpretação.
Portanto, interprete cada palavra no seu sentido literal, usual, costumeiro e mais comumente usados, a não ser que os fatos do contexto imediato indiquem clara e indiscutivelmente o contrário, quando estudados à luz de passagens correlatas e de verdades fundamentais e axiomáticas. Você não sabe o que é axiomática? Não, nem eu. Eu tinha certeza que vocês iam perguntar isso. Ó, eu anotei aqui do dicionário. Verdades axiomáticas são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base para uma argumentação. A palavra axioma deriva do grego axios, cujo significado é digno ou válido. Viu como conheço vocês? Já conheço, já vem preparado. Deu para entender? O que é verdade axiomática, gente? É algo inquestionável, universalmente válido e conhecido e aceito. Beleza? Então, quando nós lemos uma palavra e existe um sentido literal ali direto, acabou, não tenha dúvida. Bom? E por que nós devemos evitar o método alegórico? Agora eu quero ouvir um pouquinho. O método alegórico, muito bem colocado pela Silvia, vai dar ênfase ao achômetro. Não, eu acho que. Mas existem muitas doutrinas fundamentadas no método alegórico. Certo? Então, veja bem, coloquei a resposta aqui. Não interpreta as escrituras, a interpretação final fica sendo do homem e não de Deus. E eu posso encaixar qualquer coisa que se queira utilizando o método alegórico. Não entendi. Má fé. Nem sempre. Nem sempre. Eu acho que tem gente que não seja de má fé. E como que eu considero, então, uma linguagem figurada? Lembre-se sempre. Uma linguagem figurada sempre aponta para uma verdade literal. Se vocês guardarem pelo menos esse resumão... que resumão? Nem lembro mais que resumão. Qual é o método mais indicado? Certo? Qual é a regra de ouro? Por que eu devo evitar o método alegórico? Como que eu vou tratar uma linguagem figurada? Se vocês guardarem esse resumão, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E aí, para encerrar, eu vou mostrar aqui para vocês a última citação de hoje. A interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje. Dela resulta o que cremos, como vivemos, como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo. Irmãos, é nossa responsabilidade procurar conhecer a verdade conforme ela está colocada na palavra de Deus, para não sermos enganados. Lembram? Como o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios 4,14, ele fala para cuidado para vocês não serem enganados. E também lá em Colossenses 2,4, ele nos alerta. E isso não é só imprescindível para a nossa própria vida espiritual, mas também para nós ajudarmos os outros. Para aqueles que têm dúvida, para aqueles que precisam de uma palavra, para aqueles que dependem do nosso conhecimento para crescerem espiritualmente. Vocês estão entendendo a importância disso? E por que eu
tentei aqui trazer de uma forma que você pudesse sair com alguma coisa dessa aula. Talvez esse tema de todo o nosso semestre seja o mais importante, porque ele vai ser importante para todos os outros estudos que nós temos. Então é extremamente importante, quando nós transmitimos a palavra de Deus, e quando nós usamos a palavra de Deus para nós próprios, e nós temos que ser fiéis naquilo que o Senhor colocou através da sua palavra. Lá em 2 Pedro 2,16, nós lemos que existem aqueles que deturpam as Escrituras para a própria destruição deles. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ensine, que Ele nos ilumine e que nós entendamos tudo aquilo que Ele revelou para nós na sua palavra. Amém?